Um novo cântico
Abra sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 4. A partir do versículo 6. Nossa, falar depois de cantar é complicado. A gente vai ler 1 Samuel, capítulo 4, do versículo 6 ao 10, e depois 1 Samuel, capítulo 5, do 1 ao 6. Diz assim a palavra de Deus. Capítulo 4, versículo 6. E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós, que nos livrará da mão desses grandiosos deuses. Estes são os deuses que feriram aos egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido, e fugiram cada um para sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Capítulo 5. Diz assim: os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e trouxeram de Ebenezer a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e meteram na casa de Dagom, e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e tomaram a Dagom, e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom e ambas as palmas de suas mãos cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagom. Pelo que nem o sacerdote de Dagom, nem nenhum de todos os que entraram na casa de Dagom pisaram o limiar de Dagom em Asdod, até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod e os assolou, e os feriu com hemorroidas a Asdod e aos seus termos. Amém? Amém. Meus irmãos, essa palavra já estava no meu coração há alguns meses. Tenho que confessar, e eu fiz um trato com Deus de que eu não vou pedir para o meu pai para pregar. Quando for para Deus me usar na palavra, vai vir espontâneo e ele vai falar. E foi isso que aconteceu. Ontem ele falou assim: você prega mesmo? Eu falei: amém, prego. Então, essa palavra eu creio que Deus vai de encontro aos nossos corações, e ela veio primeiro de confronto ao meu, e é algo que Deus tem me despertado uns 2 meses atrás até hoje. Então, quero conversar um pouco com vocês a respeito do Deus Dagom e de todo o contexto de adoração que envolve esses versículos que a gente leu. Voltando um pouco na história, o que estava acontecendo aqui era que os filisteus foram guerrear contra o povo de Israel, como a gente leu no capítulo 4, e isso era um contemporâneo, ou seja, estava na mesma época do sacerdote Eli e dos seus filhos, coisa que o pastor já vinha falando há algum tempo,
mocidade também sobre a gente roubar as coisas que é de Deus. Então, Ofni e Finéias, que eram os líderes de adoração, os filhos do sacerdote Eli, eles estavam em pecado. Portanto, a mão de Deus não estava completamente sobre o templo de Israel naquele momento. E os filisteus vão guerrear contra o povo de Deus. E na chegada da Arca da Aliança, no campo de batalha, a gente leu aqui no capítulo 4, que há um barulho, um grande júbilo. O povo festeja pela chegada da Arca da Aliança. Hoje nós vamos conversar aqui sobre adoração. E a primeira coisa que a gente pode ver é que quando vem esse júbilo, quando vem esse barulho, essa gritaria festejando a chegada da Arca da Aliança, os filisteus ficam com medo, eles temem. Eles falam, esses são os deuses que pesaram a mão e colocaram pragas no Egito e tudo isso. Só que isso não impede que os filisteus ganhem a guerra. Portanto, falando de adoração, a gente pode ter a primeira conclusão de que adoração não é barulho. Porque nesse momento, o povo de Israel fez barulho com a chegada da presença de Deus. O povo de Israel gritou. Só que isso não impediu que eles perdessem a batalha. Porque falando no quesito adoração, adoração não tem a ver com barulho, tem a ver com entrega. E é sobre isso que eu quero falar aqui hoje, sobre a adoração. Então, os líderes de adoração nesse momento estavam em pecado. Os líderes de adoração do povo de Israel estavam fazendo o coração de Deus ficar entristecidos. E por conta disso, esse júbilo não enfraqueceu o inimigo. Porque o inimigo, ele só se enfraquece com a adoração genuína e não com o barulho que a gente faz dentro da igreja. E acontecendo tudo isso, os filisteus, eles tomam a arca. E acontece tudo aquilo que a gente sabe. Uma pessoa vai contar para o sacerdote Eli que a arca foi tomada e os filhos dele morreram. E ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre, porque já com seus 98 anos e também era obeso, quebrou o pescoço e morreu com o pescoço quebrado. Eles pegam a Arca da Aliança, Samuel está sendo desenvolvido no templo, e eles levam para o templo do deus Dagom. Contextualizando, o deus Dagom, ele era um deus que era adorado e idolatrado pelos cananeus, pelos filisteus, e ele era muito popular ali naquela região dos cananeus. E existem algumas controvérsias sobre a história desse deus, a mitologia desses deuses. Alguns dizem que ele era pai de Baal, na história da mitologia. Outros dizem que ele era um deus metade homem, metade peixe. Enfim, o que importa é que ele era muito cultuado. Muito cultuado. E eles levam a Arca da Aliança para o templo desse deus. E a gente vê que eles reconhecem, nesse momento os filisteus reconhecem Deus como Deus. Mas a adoração, ela não é reconhecimento. Alguns líderes de adoração, eu já ouvi alguns falando, e eu discordo completamente disso, porque eles falam que adorar a Deus é reconhecer a soberania de Deus. E não é. Porque a adoração, ela não é reconhecer, ela é concordar com a soberania de Deus. Porque eles pegam a presença de Deus, o símbolo da presença de Deus, a Arca da Aliança, e levam para um templo idólatra. Eles estavam reconhecendo Jeová como Deus, mas não estavam concordando que ele era o único Deus. Eles igualaram Dagom a Deus nesse momento. Então, quando nós viemos adorar ao Senhor, a gente não tem que reconhecer a Deus como o único soberano. Nós temos que concordar com isso. Porque muitas vezes, na hora da adoração, a gente está dividindo o altar. A gente divide o altar, assim como os filisteus dividiram o altar de Dagom com o altar de Deus, com o altar da presença do Senhor. E como é que a gente faz isso? Colocando idolatria na nossa adoração. É possível idolatrar a adoração. É muito possível isso. E como é que você idolatra uma adoração? Quando você vem em busca do refrigério. Quando você vem em busca daquilo que a adoração te traz. Eu adoro ao Senhor porque eu me sinto melhor. Eu adoro ao Senhor porque eu gosto da música. Eu adoro ao Senhor porque a minha alma vai ser consolada. Eu adoro ao Senhor porque Ele vai falar comigo. Isso é uma idolatria dentro da adoração. Porque você tem que vir com o sentimento de adorar apenas a Deus e não o seu ato. Porque existem muitas pessoas e muitos movimentos que na hora da adoração levantam as mãos e choram, mas sai de lá a mesma coisa. Não tem a transformação, não tem a metanoia.
Não tem nada disso porque está pelo movimento, está pelo barulho, que é o que aconteceu com o povo de Israel. Como eu falei, a presença de Deus chega no arraial, a presença de Deus chega com os soldados, com os sacerdotes, e eles fazem aquele barulho. Mas depois a presença de Deus se vai. Porque eles idolatraram a presença de Deus, eles fizeram da arca um ídolo. Eles não estavam ali pelo Deus que vinha, mas simplesmente pelo que Deus faria por eles. E isso a gente tem que tomar muito cuidado na hora da nossa adoração, para não idolatrar a adoração e colocar Dagon e Deus no mesmo patamar. Porque a gente não pode dividir altares no nosso coração. Aleluia. A gente não pode também colocar como prioridade outras coisas. Porque se a gente for ler aqui no versículo 5, diz assim, no capítulo 5: pelo que nem o sacerdote de Dagon, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagon pisam no limiar de Dagon e Asdod até o dia de hoje. A gente vai ver mais à frente, né, que a estátua do deus Adão vai ficar totalmente dilacerado, e até no lugar em que as partes da estátua caíram, virou sagrado, porque aquilo era idolatria. Eles estavam reconhecendo a Deus, mas não estavam concordando com a soberania de Deus. Então, quando a gente vem para o altar de adoração, a gente está reconhecendo que o Senhor é Deus soberano, que Ele pode fazer e que Ele é, ou nós estamos concordando e rasgando o nosso espírito e a nossa alma para isso. Essa é a diferença. Como eu falei, a adoração não é idolatria e nem divisão de altar. Dividimos o altar com outras coisas que não abrimos mão de priorizar. Eles não abriram mão de priorizar a Dagon naquele momento. Eles não abriram mão, eles tinham em mãos a presença de Deus, mas o coração deles não estava voltado a Deus. O coração deles estava voltado para a idolatria. Então aquele templo se tornou um lugar idólatra e eles colocaram Deus ali no meio. Será que às vezes a gente não coloca Deus no mesmo patamar, como se fosse um pé de coelho, como se fosse uma ferradura de cavalo, como fazia antigamente, né, que era questão de sorte? Será que nós não estamos tratando a presença de Deus apenas com aquilo que pode suprir as nossas necessidades? Porque existe dois ditados, né, que os dois eu não concordo. Tem um que diz que é muito fácil adorar quando tudo está bem, e quando tudo está mal é difícil adorar. E tem o outro que diz que quando está mal a gente adora e quando está tudo bem a gente esquece de Deus. Os dois estão certos e os dois estão errados, porque o problema do ser humano não é a situação, é o ser humano. O ser humano, se está bem, ele pode não adorar porque está bem. E se está mal, ele pode não adorar porque está mal, porque o nosso coração é endurecido à adoração. Existe um louvor que diz, eu não vou lembrar a melodia dele, mas ele fala assim: quando eu vi os homens que foram impactados pela tua glória, nenhum deles ficou o mesmo. Não lembro a melodia desse hino, mas é exatamente isso. Porque quando um homem é tocado verdadeiramente pela chama do Espírito Santo, verdadeiramente pela vontade de adorar e rasgar o seu coração a Deus, não é a circunstância que vai ditar se ele vai adorar ou não. Porque tem aquela também, quando o negócio apertar, ele vai buscar a Deus. Talvez não. Talvez o coração seja tão endurecido que até com uma doença terminal ele não adore. Talvez, mesmo se Deus prosperar completamente, der muitas bênçãos e prosperidade no âmbito profissional, de saúde, de relacionamento, essa pessoa também não adore. Porque o coração dela está dividido. O altar do coração dela não está preenchido pela presença de Deus. Existe um trono em cada coração. E às vezes o nosso coração não é Deus que está ocupando esse trono, é as nossas próprias vontades, é os nossos próprios desejos. Às vezes é Dagon que está no nosso coração e a gente não sabe. E a gente está equiparando esse Deus ao nosso Senhor. Às vezes a gente está buscando adorar a Deus pela sorte, porque Deus vai prosperar, porque Deus vai me dar, porque Deus, eu preciso que Ele faça alguma coisa por mim. E assim como eu tenho as minhas prioridades, aquilo que eu julgo santo, o Senhor também é no mesmo patamar. Só que a diferença é que, independente da nossa prioridade, o Senhor está acima de qualquer coisa. Como o Gabriel falou aqui, a palavra do Senhor está acima de qualquer tradição, de tudo aquilo que a gente julga importante. Essa
Essa é a diferença. Porque ele não deve ser equiparado a nada. Nós temos sim que cuidar da nossa família, nós temos sim que viajar, nós temos sim que aproveitar a nossa vida, o que Deus nos dá aqui em terra. Mas será que a gente está igualando isso? Da mesma forma que eu deixo para amanhã uma festa de aniversário, por exemplo, que é algo importante a gente prestigiar. Mas às vezes a gente pode faltar em uma festa de aniversário e a gente fica com o coração mais partido do que de faltar no culto. Quando a gente não pode ir em um aniversário porque a gente ama aquela pessoa, a gente fica tão triste porque não vamos estar prestigiando a vida e se alegrando e celebrando com a vida daquela pessoa, mas celebrar a vida do Cordeiro que foi morto e reviveu, a gente não parte o coração. A gente não se entristece com isso. O que estamos fazendo para Deus? Quem está no trono do seu coração nesse momento? Quem está no trono do meu coração? Será que o meu coração tem se entristecido mais em decepcionar os meus amigos, a minha família, os meus pais, do que em decepcionar a Deus? Nós vamos ver mais à frente que assim que eles colocaram a Arca da Aliança no templo, os sacerdotes e as pessoas que serviam aquele Deus, eles acordam de madrugada, de manhã cedo, e acontece isso que cita aqui no capítulo 5, que eu quero ler novamente. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. Vamos parar por aqui, depois a gente continua. Então, os sacerdotes e sacerdotisas, provavelmente daquele lugar, daquele Deus, eles se levantam de madrugada e Dagom estava caído. A presença de Deus derrubou o ídolo. A presença de Deus colocou o ídolo de rosto no chão. E eles foram e levantaram esse ídolo novamente. E isso diz muito sobre nós. Porque às vezes o altar do nosso coração, o Senhor, Ele quer tirar aquele ídolo e a gente insiste em pôr no lugar novamente. Jesus, Ele nos quebra, nos faz de novo e a gente insiste em reconstruir o altar que Ele quebrou. A gente insiste nos mesmos erros, a gente insiste na mesma idolatria, a gente insiste no mesmo problema, a gente insiste no mesmo relacionamento, a gente insiste e vai insistindo, e Deus derruba a estátua, Deus derruba o ídolo, Deus sara a nossa alma, Deus limpa as nossas vestes e a gente cai de novo. Graças a Deus. Deus nos levanta e a gente cai de novo. E vira um ciclo, porque Deus derruba a estátua, Deus derruba o ídolo e a gente levanta Dagom de novo. A gente sabe qual é a decisão a ser tomada. A gente sabe como fazer com que aquele ídolo permaneça no chão. A gente sabe o que fazer. Mas às vezes por negligência espiritual, a gente levanta Dagom de novo. E a gente permite que a nossa natureza pecaminosa se aflore. Dia após dia. Dia após dia. E a gente cai, e a gente se arrepende e pede renovo. E a gente cai de novo. Que o Senhor nos ajude a permanecer com os ídolos em chão e que Ele esteja glorificado na nossa vida. Próximo versículo. E levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas de suas mãos cortadas sobre o limiar, e somente o tronco ficou a Dagom. Pelo que nem o sacerdote de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom pisam o limiar em Asdod, até o dia de hoje. Então eles levantaram, eles restituíram o altar de Dagom, provavelmente deram alguma desculpa de que, sei lá, foi o vento, ou estava mal posicionado, enfim, alguma desculpa eles deram para não concordar com a soberania de Deus, porque eles reconheceram, mas eles não concordaram com a soberania de Deus. Então,
do Senhor. Então eu louvo a Deus pela vida da Jane. Por que eu chamei ela aqui? Porque ela fez aniversário essa semana. Eu queria honrá-la, porque, né, temos que dar honra, como eu falei, para quem merece honra. E Deus tem usado a vida dela aí nesse departamento. E eu quero chamar as irmãs, preparando uma surpresinha para vocês, Jane. E as crianças, cadê as crianças? Chamam elas lá também. Então eu tenho que agradecer a Deus, não poderia deixar passar em branco. Já passou alguns anos que a gente, por falta, irmão, eu vou ser sincera com vocês. A igreja, a gente tem no coração de abençoar todos os obreiros, mas quando a gente estava no outro salão, as dificuldades financeiras eram maiores. Porque por conta do aluguel, que era um absurdo, todo mundo sabe, a gente não tinha condições de presentear um obreiro, presentear alguém. Era uma luta. Mas graças a Deus que estamos aqui nesse salão, né, que é menor. Mas eu creio que Deus vai dar o nosso salão e nós vamos sair do aluguel. A glória de Deus. Para nós termos condições financeiras de fazer muitos eventos, de fazer tudo que a gente tem vontade, né? Aquilo que Deus colocou no nosso coração. Deus vai nos proporcionar isso ainda, eu creio. Porque promessa a gente tem. E é pela fé que nós temos que viver. Então nós temos que tomar posse. Então aqui estão as nossas crianças, né? Parte delas faltou bastante, outras hoje. Outras foram os filhos do Thiago, foram lá no Jardim Santo André. Não, no Carrãozinho, o pastor Thiago foi pregar lá hoje. Então faltaram bastante crianças. Mas essa é a equipe que Deus colocou no meu coração e elas também se prontificaram para estar ajudando. Porque tudo é questão de se colocar na brecha para fazer a obra de Deus. Porque a adoração também é isso. É trabalhar na obra do Senhor com amor. Não podemos ficar parados. Nós temos que dar frutos. Nós temos que adorar a Deus com as nossas ações. Então a Ariane vai estar entregando aqui para a Jane essa humilde lembrancinha, Jane. Você merece muito mais. Uma salva de palmas. Em nome de todas as mães também. Aqui, ó, você pegar as crianças também. Deus abençoe. Jane, desce ali embaixo.